Fala galera, beleza? Sou o professor Luiz Matemático e vou voltar aqui com mais uma aula. Na verdade, estou falando sobre ângulos e a navegação. Vamos voltar com uma aula assim bem bacana, uma aula show, como todas, para poder a gente falar um pouco sobre ângulos, propriedade de ângulos, classificações. Tá? Então vamos falar tudo sobre ângulos, tá bom? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui que já comecei mal, né? Então vamos nessa. Ângulos e a navegação. Então, por que eu fiz um link com a parte de navegação para poder falar sobre ângulos? Porque observe, eu costumo dizer o seguinte, que o mundo é um, se é a navegação, e após essa expansão, né, essas navegações, o mundo mudou. Imagine você hoje, você encontra-se no Brasil e imagine que a gente não tem avião e não tem barco, não tem nenhum tipo de navegação e nenhum tipo de aviação. E você quer sair daqui e chegar na Europa. Então imagine você, parei para pensar, né, o mapa mundi você deve ter em mente, e você não ia conseguir fazer isso de carro, né? Então, ou sem navegar. Então, observe o seguinte, então, a partir do momento que o homem começou a navegar, o homem começou a se jogar aos mares, isso mudou bastante a nossa vida e desenvolveu bastante. E sem falar que ainda tinha, eu gosto de falar, de vários atrasalados, né? Como, por exemplo, tem uma instituição que falava que ao final da linha do horizonte iam ver, as embarcações iam cair. Então, tudo isso para atrasar. Veja você que, cientificamente falando, Eratóstenes, 285 anos antes de Cristo, ele já dizia que a Terra era redonda. Inclusive, ele conseguiu calcular o comprimento da circunferência terrestre. Então, observe que 285 anos antes de Cristo, se você for ver, já havia essa preocupação, já havia esse conhecimento, coisa que já nos anos de 1300, 1400 e alguma coisa, 1500, havia uma instituição que queria limitar essa informação. Mas vamos lá, não é bem minha área de história, é só para falar um pouco aqui de matemática, vou falar sobre as navegações. Imagine você jogado no mar, apenas com uma bússola, né, para você saber os pontos cardeais, e um astrolábio. Então, é isso. Então, isso aí trabalha com ângulos, né? Então, se a gente não tem essa noção de ângulos, a gente não consegue se locomover. Imagina você estar no meio do mar sem nada, só com esses materiais. E aí? Então, foi por isso, exatamente por isso, que fomos descobertos, né? Quando eu falo descobertos, entre aspas, porque foi através de um erro, né, de navegação. Para você ver o quanto eram precários os instrumentos, que nós fomos descobertos. Queriam ir para um lugar e terminamos chegando aqui no Brasil e chamando nossos nativos de índios. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ângulos. O que seria ângulos? Vamos definir aqui ângulos. Então, ângulos nada mais é do que o espaço compreendido entre duas semirretas de mesma origem e sentidos diferentes. Então vamos lá, daqui a pouco eu falo por que esses sentidos devem ser diferentes, tá bom? Então vamos lá, tenho aqui uma semirreta, tá? A origem. Aí eu vou ter uma outra semirreta de mesma origem, tá? Então o espaço compreendido entre elas, isso é o ângulo. Veja que esse ângulo ele pode fechar ou pode abrir. Então, à medida que ele vai fechando e que ele vai abrindo, esse espaço vai aumentando ou vai diminuindo, e aí eu posso chamar isso de ângulos. Então, ângulos é o espaço entre duas semirretas, compreendido entre. Quando eu falei sentidos diferentes, entre aspas, eu estava querendo dizer o seguinte, que se essas duas semirretas estiverem uma em cima da outra, então vamos imaginar o seguinte, deixa eu mudar aqui a cor para que vocês visualizem. Né? Vamos pensar que a gente tem uma outra semirreta verde, tá? Eu vou botar aqui, não, verde não, porque verde eu tenho ali a cor, fazer uma preta. Então imagine que você tem uma semirreta saindo daqui, tá?
Então, em cima dessa, ela tem a mesma origem, o mesmo sentido. Ela está no sentido para lá, para cá, o mesmo sentido. Então, observe que o espaço compreendido entre elas duas é nulo. Então, espaço zero. Então, como o ângulo é o espaço compreendido entre, então, se ele não tem espaço, a gente pode falar desse ângulo nulo. Tá bom? Então, ainda que não haja esse espaço, que seria um ângulo de 0 grau, ou dependendo do seu ponto de vista, fosse a volta completa, que seria 360, o ângulo termina ainda sendo o espaço compreendido entre, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre os seus elementos. Serão os elementos do ângulo. Os elementos são o vértice, é o ponto O, esse ponto aqui, ó, é o ponto de partida, né, das duas semirretas. E temos o lado é dado pelas duas semirretas, OA, que é essa aqui, tá? E OB, que é essa semirreta aqui. Então, ponto O, que é o vértice, e os lados OA e OB, tá? São as semirretas que formam o ângulo. E esse ângulo, ele pode ser representado da seguinte maneira. A gente pode chamar ele de AOB, com acento circunflexo aqui no meio para poder indicar que é a origem. Ou também você pode ver ele o contrário, BOA, que seria o boa, né? Então, a gente pode representar esse ângulo dessas duas maneiras. Você pode representar ele começando daqui, AOB e BOA. Então, mas sempre utilizando essas mesmas três letras, sendo que a letra do meio deve ser o ponto de origem, o ponto de partida, e deve ser indicado com um acento circunflexo. Tá bom? Então aqui eu coloquei mais um ângulo que pra gente praticar um pouquinho. Eu posso falar aqui que esse ângulo na verdade, assim, deixa eu perguntar. O que é que você imagina? Que tem quantos ângulos vocês veem aí nessa imagem? Então dá uma pausa. Acertou quem falou 3 ângulos. Ah, professor, mas eu só estou vendo 2. Eu só estou vendo um ângulo AOB, que seria esse. E estou vendo também o ângulo BOC, que seria esse. Mas observe que você esqueceu de ver o ângulo AOC. Então, que seria o ângulo completo. Então, esse ângulo todo. Então, aí para praticar AOB, BOC e AOC. Claro que poderia ser BOA, COB e COA, tá bom? Então, aqui vamos dar alguns exemplos de ângulo, uma foto histórica, né? Que, na verdade, eu gosto de usar essa imagem, mas essa bola aí, ela nem foi no ângulo, ela foi quase no meio do gol. Isso aí foi na Copa de 2002, muitos de vocês aí, meus alunos, que estão estudando isso aí, nem viram nem eram nascidos quando isso aconteceu. Na Copa de 2002, que o Brasil foi campeão, um chute de Kleberson, meio campo da seleção, que já se aposentou, inclusive, e ele chutou, o goleiro Oliver Kahn só fez olhar e rezar para que a bola não entrasse. E ela não entrou, ela bateu na travessão e voltou. Tem assim, a gente chama de quina, né? O canto, que seria um ângulo de 90 graus também, entre duas paredes. E também o ângulo aí representado de 0 ou 360 graus, se a gente for observar, sendo um relógio, tá bom? Então vamos lá. A gente pode também medir esses ângulos, muito show de bola. Esse slide tá show de bola. No final aí eu digo os créditos, quem são os créditos desse slide aí, tá bom? Então vamos lá. Transferidor, né? A gente vai usar o transferidor para medir, tá? O transferidor aí pode ser esse de meia volta, ou pode ser também o transferidor completo de 360, que seria uma volta, tá? E aqui um exemplo do grau, né? Como é que mostra aí o grau, o que é o grau. Então a gente tem uma circunferência, tá? E aí ela foi repartida. Olha que fantástico ela sendo repartida. Então, ela sendo repartida em 360 partes. E cada uma dessas partes representaria 1 grau. E aí por isso que a gente tem uma circunferência 360 graus. Tá bom? Vamos lá. Construindo um ângulo. Vamos construir um ângulo, tá? Você coloca o transferidor, tá? Um ângulo de 120 graus
sobre uma semi-reta de lado AB. Então eu coloquei aí a semi-reta AB, deixa eu chegar aqui para cima para que você veja, tá? AB. Então a primeira semi-reta. Então ali eu tenho uma origem, né, no ponto A. E aí eu quero construir um ângulo de 120. Então o que é que eu vou fazer? Então, verificar se a mira está na origem da semi-reta dada. Tá? A origem, a mira do transferidor. Alinhar a semi-reta dada com a marca de 0 grau. Alinhei. Procurar o valor desejado para o ângulo. No nosso caso é o 120. Agora tome cuidado, tá? Porque eu tenho 120 aqui. E tenho 120 do lado de cá também. Só que como o ângulo é o espaço, aí eu digo para meu aluno para ele ficar antenado quanto ao espaço. Tem cabimento eu sair daqui e vir para o 120, o espaço vai ficar pequeno, se for o primeiro 120. Então a gente vai ver de onde está partindo o nosso zero. Então o 120 ele tem que estar de acordo com o zero. Se o nosso zero é aqui, vai ser o 120 de baixo. Então marcar um ponto sobre a marca. Aí agora ele vai dizer que eu vou retirar o transferidor. Retirei o transferidor. E aí vou traçar uma semi-reta determinada a este ponto e a origem. Então tá lá, esse ângulo aqui é o espaço compreendido entre duas semi-retas. E ele mede 120 graus, beleza? Vamos lá. Falar agora sobre as classificações. Classificação de ângulo. Todo mundo já sabe as classificações, mas vamos revisar aqui. Os tipos. Classificação, ela pode ser dado por um ângulo de 90 graus. Quando o ângulo tem 90 graus, a gente classifica ele como reto. Exatamente. O ângulo mediu 90, reto. Vamos lá. Ele mediu qualquer valor menor que 90. Então, ele é chamado de agudo. Então, qualquer valor menor que 90, ele é agudo. E se esse valor ultrapassar 90? A gente chama esse ângulo de obtuso, que ele é maior que 90 e menor que 180. Você pode ficar um pouquinho na dúvida, vem cá, professor, e se o ângulo for de 0 ou for de 180? Se for 0 grau ou 180 graus, a gente pode chamar ele de nulo, que é o 0, e o de 180 seria o ângulo raso. Tá bom? Não coloquei aí, mas é sempre bom falar para vocês sobre isso, porque podem ver lá na frente e aí já fica sabido aqui com o professor Luiz, matemático, tá bom? Vamos lá. Então aí só uma revisão: agudo menor que 90 e maior que 0, reto igual a 90 e obtuso maior que 90 e menor do que 180. Beleza? Vamos continuando aqui falando sobre ângulos, vamos falar sobre a bissetriz de um ângulo. Então, o que é a bissetriz de um ângulo? Ó, bi, todo mundo sabe que é 2, né? Então, bissetriz de um ângulo. A bissetriz nada mais é do que uma semi-reta interna ao ângulo, com origem no vértice, que divide em dois ângulos congruentes, ou seja, iguais, de mesma medida. Então, se você tem um ângulo, você traça uma semi-reta que divide esse ângulo em exatamente dois iguais, a gente chama ela de bissetriz. Então, você veja que eu tenho um ângulo para cá e um para cá. Esses dois ângulos devem ter a mesma medida. Se tiverem a mesma medida, a gente diz que isso é uma bissetriz. Essa reta é bissetriz. Olha outro exemplo de bissetriz dentro de um polígono. Na frente vocês vão estudar aí dentro de um triângulo, vão ver que o encontro da bissetriz se chama tal e tal. Aí lá na frente a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Agora é um pouco irrelevante porque a gente não está vendo esse conceito, para não misturar um pouco, tá bom? Vamos seguir um pouco agora com definições de ângulo. Vamos falar sobre ângulos consecutivos e adjacentes. Isso é muito importante falar sobre isso, porque é um assunto meio confuso. Então, muitas pessoas, muitos alunos têm muitas dificuldades em aprender o que é consecutivo e o que é adjacente, quando é que é consecutivo, quando é que, além de consecutivo, ele é adjacente. Mas o professor Luiz, matemático, vai dar uma deixa aí para vocês e vai te ensinar. E toda vez que você tiver a fim de saber, você volta aqui nesse vídeo, caso você esqueça, né? Mas eu acredito que você não vai esquecer não, tá bom? Vamos lá, vamos ver. Olha só. Ângulos têm um lado em comum, recebe o nome de ângulos consecutivos.
Ora, Luiz, o que é que você está dizendo? Ângulos que têm lado em comum recebem nome consecutivo? Observem. Eu tenho aqui no meu primeiro desenho, eu tenho um ângulo AOB, que está aqui de rosinha, e tem um ângulo BOC. Esse ângulo BOC ele está de amarelo. Observe que tem algo em comum nesses ângulos. Olha só, eu vou apagar aqui e vou tentar grifar o que é que está em comum nos dois ângulos. Eu tenho aqui, ó, o OB, o OA, desculpe, OB, desculpe, isso mesmo, e tem o OB também aqui. Repare que essa semirreta aqui, ó, OB, ela faz parte dos dois ângulos, então ela tá comum. Então vou botar aqui OB. Agora vamos para esse daqui do lado, esse ângulo aqui, tá? Vamos ver o ângulo AOC, observe, é o ângulo todo, e tem um ângulo AOB, que é só aquele pedacinho rosa. Eu tenho como o lado comum é o OA, observe, OA eu tenho aqui, eu tenho OA aqui, e essa semirreta aqui é comum para os dois, ela participa dos dois. Então, todas as vezes que dois ângulos tiverem um lado em comum, ou uma semirreta, né, o lado e a semirreta em comum, a gente diz que esses dois ângulos eles são consecutivos. Voltando, todas as vezes que dois ângulos tiverem uma semirreta comum aos dois, né, claro, comum aos dois, né, seria uma redundância comum, a gente diz que esses ângulos são consecutivos. Mas observe, olhe para esse ângulo aqui, tá? Vamos passar, observe assim, deixa eu apagar aqui para que você possa ver a imagem de novo. Mas tenha a ideia desse ângulo e tenha a ideia deste ângulo aqui. Veja aqui, essa semirreta OB, ela está dividindo o ângulo em dois. E essa semirreta OA não faz isso. Ela apenas é parte de um ângulo. E a de cá, não, ela faz parte dos dois, mas ela ainda assim divide os dois. Exatamente. Então, quando a semirreta, que é comum, ela divide o ângulo em dois, que é esse caso aqui, a gente diz que além de consecutivo, esse ângulo ele também é adjacente. Tá bom? No outro caso, ele seria apenas consecutivo. Só que você tem que saber o seguinte: para que um ângulo seja consecutivo, adjacente, ele também deve ser consecutivo. Então, não há ângulo adjacente sem que seja consecutivo. Agora, ele pode ser consecutivo e não ser adjacente. Beleza? Então, todas as vezes que a semirreta que você descobriu que é comum, ela dividiu o ângulo em exatamente dois iguais, olha, repare, ele dividiu esse ângulo aqui, deixa eu voltar, e deixa eu mudar a cor aqui, esse outro ângulo aqui. Então, repare que ela separou esses dois ângulos. Então, como ela separou em dois ângulos, tá bom? A gente diz que são ângulos adjacentes. Agora, observe, separar em dois ângulos não quer dizer que ela vai separar em dois ângulos congruentes. Ah, professor, mas pode? Pode sim, pode. Caso ela também separe em dois ângulos que eles sejam congruentes, ou seja, iguais, a gente diz que essa semirreta também é a bissetriz. Pode acontecer? Pode, professor. Eu tenho um ângulo de 90 graus. Digamos que eu trace aqui uma bissetriz. Tá? Eu tenho 45 para cá, 45 para cá. Este ângulo, eles são consecutivos, pois tem essa semirreta aqui em comum. E além disso, essa semirreta, eles são adjacentes, porque essa semirreta é comum e divide em dois ângulos. E também, essa semirreta também forma uma bissetriz. Não é comum isso acontecer, mas pode acontecer. Tá bom? Então, a título de definição, a gente deve saber essa informação. Eu coloquei aqui o slide só para falar, né? Os ângulos que são consecutivos, mas não possuem pontos internos em comum, são chamados de ângulos adjacentes. Então, seria consecutivos e adjacentes. Pela nossa foto aqui, apenas esse aqui
seria o adjacente. Esse daqui seria apenas consecutivo, esse aqui é apenas consecutivo, e esse seria consecutivo e adjacente. Beleza? Então, vamos ficando por aqui, né? Mais uma aula. Queria deixar um agradecimento especial para o professor Rony Badaró. Me forneceu alguns desses slides aí que vocês estão vendo. Professor fera, muito amigo meu. Quem quiser entrar na página dele, ele tem uma página também, né? www.professorbadaró.com.br, onde você pode encontrar materiais, listas, curiosidades, pode falar com ele, enfim, pode interagir de uma certa forma com outro professor, e foi um professor que forneceu para a gente alguns desses slides para que eu pudesse estar gravando essa videoaula, valeu? Então vamos ficando por aqui, um abraço a todos, espero que gostem, espero que curtam o vídeo, que se inscrevam na minha página. Qualquer dúvida, www.luismatematico.com.br. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever, valeu? Um grande abraço, galera, bye bye, adeus, fui!